Doutor Rafael, o que significa ser, como advogado, no campo do direito, especialista em direito ambiental e mudanças climáticas? Olha, vou te contar uma história um pouco pessoal aqui. Eu também via, como muita gente pode estar pensando, essa questão das mudanças climáticas como algo assim paralelo, algo que não atingisse isso diretamente todo ser humano, né? Fora a questão, logicamente, que digamos assim, super legal que nós temos, que é o clima nosso. Mas sou do estado do Paraná, em que a atividade agrícola ela é assim, o motriz do estado, né? E, consequentemente, nós temos que nos preparar enquanto advogados, operadores de direito na região, para entender o que, por exemplo, o professor Dr. Fábio Feldman tocou nessa questão do protocolo de Kyoto, que foi uma das COPs, se não me engano, a COP 97, foi uma das COPs mais simpáticas, porque ela instituiu formas de países subdesenvolvidos, ou países que na época eram tratados no anexo 2, que poderiam contribuir preservando o meio ambiente, ou seja, por meio de preservação de florestas, ou construção em tese de florestas, ou redução de emissões, para que se pudesse buscar uma vantagem monetária para um agricultor, que isso seria trocado, seja no mercado voluntário, no mercado, na época existia um mercado oficial bem aquecido ainda, para que o agricultor, principalmente, ele tenha a visão de que ele pode contribuir para o meio ambiente, mas também ter um ganho econômico com isso. Eu acho que a exploração que o governo pode fazer, já fez muito, né, mas ainda pode fazer numa interface com relação a isso, é vital para um país que tem, né, 1/3 praticamente do nosso PIB envolvido com o agronegócio. Fábio Feldman, tem uma questão não sei se eu estiver errado, me corrija e tal, mas para muitos que acompanham essa discussão sobre o meio ambiente, ela está envolvida em questões também político-ideológicas e nem sempre se sustenta as questões científicas, fica meio perdido nessa discussão. Isso eu falo da linguagem comum, meio do senso comum. Então, quando eu falo, vamos preservar a floresta amazônica, e para isso teria, entre aspas, um preço. E, ao mesmo tempo, as florestas do Congo e da Indonésia, que seria uma certa continuidade, né? Só lembrar que o Congo é na África, a Indonésia, nós já estamos falando já na Ásia, Oceania, né? Eu digo isso porque quando eu estudava geografia na escola era sério, a gente precisava conhecer muito bem os continentes e hoje nem sempre é assim. Então por isso que eu brinco, sempre entre num site de busca para ver direitinho. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, você sabe que não é árabe e tal, e é um grande arquipélago. Bem, eu pergunto a você, com a sua larga experiência, como é possível, entre aspas, vender a conservação do meio ambiente? Isso se concretiza efetivamente? Esses países que têm esse ativo, vamos chamar assim, natural, como o Brasil, Congo, Indonésia, estamos falando especificamente do Brasil, é efetivo? Isso ou fica só naquela conversa, cria-se o Fundo Amazônia, corta, amplia, existe? Concretamente, de que forma o Brasil pode ser favorecido pela conservação da Amazônia? Olha, a Amazônia é muito importante no clima do planeta. Quer dizer, a supressão da floresta amazônica teria um grande impacto no aumento da temperatura do planeta. Então essa é uma discussão que já vem há muitos anos. Quer dizer, que tipo de compensação você teria dos países desenvolvidos para esses países portadores das grandes florestas tropicais, como você falou, que é o Congo e a Indonésia. E agora, eu acho que um dos resultados da COP é a criação de um fundo, que é um fundo que inclusive não será apenas de governos, mas o setor empresarial vai poder contribuir exatamente para a questão que foi colocada pelo Rafael, que é uma compensação para os países portadores de florestas tropicais. Agora, no caso do Brasil, é importante assinalar que grande parte do desmatamento é absolutamente ilegal e que hoje na Amazônia, a gente estava até conversando, quem promove o desmatamento na Amazônia é o crime organizado. Então eu coloco isso porque essa discussão que tem até um consenso que a floresta em pé vale mais que a floresta derrubada, mas esse argumento não vale para o crime organizado, porque o crime organizado, o que ele promove? A grilagem, as queimadas, portanto ele está fora
dessa discussão à medida em que você não vai dizer, olha, mantenha porque a floresta, porque você vai ter uma compensação. Agora, o reconhecimento de que as florestas, o desmatamento é uma das grandes causas do aquecimento global, ela surgiu a partir de 2007, o relatório do IPCC. Você falou de ciência, uma das, na minha opinião, criações mais geniais do século passado foi o IPCC, Painel Intergovernamental de Mudança do Clima. Por quê? Porque ele, ao contrário do que os negacionistas dizem, o IPCC não produz ciência, o IPCC compila a ciência que está sendo produzida no mundo inteiro, inclusive registra divergências, são relatórios muito longos, com páginas e páginas de bibliografia, e com um lado interessante, Vila, que o sumário é submetido aos governos. E por que ele é importante ser submetido aos governos? Porque isso cria um vínculo ético e moral dos governos com os resultados do IPCC. Quer dizer, isso, na minha opinião, é muito importante. Quer dizer, então, nós já temos ciência dizendo da gravidade do problema, da urgência do problema, e voltando à COP, por isso que a própria Marina, o embaixador André Corrêa do Lago e a Anatoni, que são os grandes líderes da COP, dizem essa tem que ser a COP da implementação. E o grande desafio é o combustível fóssil. Quer dizer, o Brasil tem como principal fonte de emissão o desmatamento e as queimadas da Amazônia e agora do Cerrado, mas o grande desafio é a substituição do combustível fóssil. E aí entra a questão, como você colocou no começo do programa, da geopolítica. Quer dizer, hoje, ao contrário de alguns anos atrás, eu acho que os interesses, especialmente da indústria petroleira, estão muito presentes nessa discussão. E, de certa maneira, é a indústria petroleira que financia uma parte do negacionismo pseudocientífico que tem aí. Porque, enfim, nós vamos ter que abrir mão do petróleo o quanto antes. Doutor Nalini, o senhor, em certo momento da sua intervenção, deixou implícito, por exemplo, que a não vinda dos Estados Unidos, a COP30, e o desinteresse do governo norte-americano em relação às metas estabelecidas, deixa, claro, lembrar você que nos acompanha, um parênteses, Estados Unidos e China são os dois maiores poluidores do mundo. Eu pergunto ao senhor, vou incluir a China nessa história, que estará presente, vai estar com a sua delegação, e que também é um dos maiores poluidores junto com os Estados Unidos.